católico, ou crente, ou o que quer que seja, mas o católico específico, ele é de direita ou ele é de esquerda? Boa pergunta, ótima pergunta, né? Como você falou, né? Existe uma doutrina, né? Um corpo de doutrina que se chama doutrina social da igreja, né? O que é doutrina social da igreja? É uma espécie de formulação da igreja, né? De pensamento do magistério da igreja católica, né? Sobre as realidades sociais. Sempre houve um pensamento católico sobre a realidade. Se você pegar, por exemplo, São João Crisóstomo, né? Século IV, né? Ele vai falar sobre várias realidades sociais. Santo Agostinho vai falar sobre isso, né? Século IV, século V. São Francisco, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai falar bastante. Por exemplo, uma coisa que talvez vai escandalizar quem é mais de direita. São Tomás de Aquino diz que a propriedade não é um direito natural do homem, é uma convenção social útil, mas não é um direito natural do homem. Então, eu até falei isso para uma pessoa, a pessoa... Cara, só faltou chamar São Tomás de Aquino comunista, né? Mas por que eu tô falando isso? Assim, porque é aquilo que eu falei para você, né? A fé ilumina a vida do homem todo. Como você falou, eu não tiro a fé, né? Eu não uso a fé no momento da missa do domingo, né? No momento que eu rezo o terço, ou que eu faço minha oração, e depois eu me visto uma outra roupa, né? A roupa do meu trabalho, e depois eu visto a roupa como pai, e depois a roupa como eleitor. Não é isso. A fé ilumina a vida toda, né? Então vai iluminar como eu olho a realidade, vai iluminar como eu olho, né, a comunidade em que eu vivo, os problemas que a gente enfrenta. Só que a partir da Revolução Industrial, né, vários problemas muito novos foram surgindo. E então, o Papa Leão XIII, ele escreveu uma encíclica chamada Rerum Novarum, né, que em latim significa das coisas novas, né? Por que coisas novas? Exatamente essa relação entre capital e trabalho, que era uma novidade, que surgiu a partir da Revolução Industrial, né, final do século XVIII, né, que vai se intensificar por toda a Europa no século XIX, né, e aí no final do século XIX, diante desse gritante problema social, surge a Rerum Novarum, que o Papa vai tocar diretamente sobre essas questões candentes, né, sociais que surgiram naquele momento, né, a exploração do trabalho, né, as condições de vida dos operários, o socialismo que estava surgindo como uma alternativa, né, ele vai condenar o socialismo nessa desde encíclica, os primórdios, né? Já havia condenações magisteriais antes, mas assim, talvez a primeira mais contundente, né, e mais universal é a Rerum Novarum, que vai continuar nas outras posições magisteriais da igreja. Mas vai condenar também o excesso do capitalismo, né? o absolutismo, entre aspas, né? Do mercado, né? Não o absolutismo no sentido político, né? Mas o mercado como uma entidade absoluta que pode regular tudo, né? Sem uma intervenção que modere esses conflitos. Então, a partir da Rerum Novarum, a igreja vai se debruçar cada vez mais sobre isso. E aí vai surgir o que se chama de doutrina social da igreja, até chegar a um ponto em que a igreja escreve de fato algo chamado compêndio de doutrina social da igreja, ou seja, um resumo do que é essa doutrina. E nesse compêndio, a igreja ela vai expor princípios para a gente pensar a realidade, né? Então, entra aí, né, olhe como isso exemplifica muito essa relação entre fé e política, e como a relação entre fé e política é uma iluminadora da razão, e não uma receita de bolo para certas realidades. E aí a gente vai entrar na possibilidade. É possível um católico ser de esquerda ou de direita? O cristão é de esquerda ou de direita? Né? Então, ela vai dar uma série de princípios. Por exemplo, princípio do bem comum. O princípio do bem comum é que nós precisamos buscar sempre, né, o bem comum, compreendido como não só o bem material, mas o bem integral do homem. E se o homem é corpo, alma e espírito, esse bem é um bem material, é um bem psíquico, cultural, social e é também um bem espiritual. E dentro de uma hierarquia de valores, ou seja, o bem material, psíquico, cultural, espiritual, né, econômico e tal, estão a serviço desse bem espiritual. Ou seja, falando de maneira mais clara ainda, né, para que o homem se realize plenamente. E o homem só se realiza plenamente quando ele se une profundamente a Deus, né? Só que uma pessoa que tem fome, que passa fome, como que ela vai se realizar plenamente, se nem a condição material ela tem? Não quer dizer que a pessoa que passa fome ela não possa chegar a Deus, mas não é a condição que Deus desejou para aquela pessoa, certo? A pobreza, né, como nós vemos hoje, a desigualdade gritante como nós vemos hoje, não é o que Deus pensou para a sociedade. Pessoas que poderiam ter o mínimo de dignidade para se desenvolverem não têm, certo? Então nós precisamos pensar isso, porque uma pessoa que tem o mínimo de dignidade pode buscar Deus com mais intensidade, pode ser mais feliz, pode ter uma relação melhor na sua família, né? É um princípio que vai iluminar, né? O princípio da subsidiariedade. Que princípio é esse? É o princípio de que o problema ele precisa ser resolvido
pelo ente, pela organização social, vamos dizer assim, que está mais próxima dele. Então, por exemplo, a família, na educação dos filhos, quem é o principal detentor desse poder? É a família, quem está mais perto. Os entes maiores, por exemplo, escola, Estado, só entram nessa realidade, só intervêm nessa realidade quando a realidade menor não consegue suprir, certo? E estão a serviço disso. Certo? Então veja como a coisa aqui, ela ilumina, mas ela não traz uma receita. Porque, por exemplo, para uma família a opção pode ser um homeschooling, para outra não. Certo? Mas para a família cuja opção não é o homeschooling, ainda assim a escola e o Estado tem que estar a serviço da família. E não a escola e o Estado determinar o que aquela criança, por exemplo, como aquela criança vai ser educada. Certo? E aí, uma cidade, uma realidade local, um bairro, um estado ou um país vai ter políticas educacionais diferentes. Só que eles precisariam, pelo menos para um católico, seguir todas, né, esse princípio. Tá? Uhum. Então, esses princípios da doutrina social da igreja, eles vão iluminar para que eu pense a realidade, certo? Dentro da realidade educacional de Aracaju, digamos, né? Do contexto socioeconômico, dos bairros, que tem bairros diferentes, das diversas camadas sociais. Qual a melhor forma de traçar uma política educacional que garanta o pleno desenvolvimento, né, daquelas crianças, né, a serviço das famílias delas? Né? É isso que o cristão católico que está na política vai começar a pensar, certo? Vou dar um outro exemplo para chegar mais perto dessa questão sobre ser de esquerda ou de direita. Né? O mesmo princípio da subsidiariedade vai traçar essa questão na política econômica, certo? A política econômica ela tem que ser pensada para quê? Para que as pessoas tenham a maior liberdade econômica possível. Mas, né, o ente maior vai sempre ajudar o ente menor. Ou seja, aquilo que é insuficiente para um desenvolvimento integral, que o ente menor, por exemplo, o empresário não pode fornecer, o Estado precisa intervir para fornecer. Só que aí, esse grau de intervenção, ele vai mudar de realidade para realidade. Certo? Então, por exemplo, pode ser que em um determinado cenário, né, seja preciso um grau de intervenção maior, em outros um grau de intervenção menor. Onde houver um grau de intervenção menor e há uma grande intervenção, por exemplo, um cristão pode ser levado a propor uma política mais próxima do liberalismo. Onde há um grau de intervenção muito pequeno, um estado mínimo, né, e é necessário, para garantir esse mínimo da dignidade humana, né, uma intervenção maior do Estado, ou para corrigir injustiças, né, ou para corrigir assimetrias na relação entre capital e trabalho, por exemplo, um cristão que exige uma intervenção maior do Estado pode ser considerado de esquerda. Certo? Então veja como a coisa, ela não é estanque, né? Ela não vamos dizer assim, fixa. Ela vai depender de realidade. Agora, há princípios que são inegociáveis para o cristão, certo? Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana que a gente falou no começo, ela acarreta uma série de coisas. A dignidade da pessoa humana, que é uma dignidade ontológica, ou seja, é do ser do ser humano, né? Uhum. Ela implica que a vida ela precisa ser protegida do início até o seu fim, da concepção até o seu fim natural. Então, por exemplo, é impensável, né, para quem compreende o valor do ser humano, defender o aborto. Não é uma questão de fé apenas, de um fideísmo, melhor dizendo, ou seja, de uma fé abstraída da razão. Não, a fé nos faz compreender até o mais profundo o valor da vida humana, certo? E a dignidade de um ser humano. E é por isso, porque a gente compreende um dado que já está na realidade, porque não foi a fé que inventou isso. A fé só me iluminou para que eu compreendesse isso melhor. Quando eu compreendo esse dado da realidade, é inescapável que eu me oponha ao aborto. Certo? E aí, por exemplo, para uma pessoa que é de esquerda, que acha que o aborto é uma bandeira de esquerda, o católico vai ser sempre de direita nesse ponto, certo? Ou, por exemplo, a família, né? A família, porque existe... Não, a família também, quando a gente fala da questão da família, não é que a gente quer definir arbitrariamente o que é família, né? É porque a família é um dado da realidade, tá? Só a relação entre homem e mulher é capaz de gerar uma prole, tá? E para que essa prole ela se desenvolva, né, da maneira mais, vamos assim, positiva possível, é preciso essa união entre o homem e a mulher. Uma união estável, né, que perdure, né, e que dê segurança, né, mas não só segurança econômica, segurança afetiva para essa prole. Tá? Então a família é isso. Certo? As contingências da história daquela família não anulam a verdade do que a família é. Então, por exemplo, o pai morreu, só tem a mãe e os filhos, deixou de ser família? Não é que não deixou de ser família, mas o fato dessa contingência, desse fato que é acidental, não elimina aquilo que é essencial. Então, por exemplo, quando nós compreendemos o valor da família
para o desenvolvimento integral do ser humano, não tem como nós não defendermos a família por aquilo que ela é. E aí, certamente, por exemplo, hoje, nesses pontos, sobretudo no campo moral, o cristianismo ele vai se configurar para a pessoa, né, da esquerda pós-moderna que nós temos hoje, muito mais como uma ideologia de direita do que como uma ideologia de esquerda. Só que não é isso. Né? Eu lembro que uma vez eu estava no Instagram, eu de vez em quando posto algumas coisas no Instagram, né? E eu postei uma frase de São João Paulo II, sem dizer que era de São João Paulo II, né? Quando ele veio ao Brasil, acho que em 84, ele fez uma afirmação contundente. Ele disse assim, né? Que era uma necessidade urgente do Brasil realizar uma ampla reforma agrária. E eu coloquei lá, né? A frase dele, como ele tinha citado. Não lembro exatamente as palavras na época, mas quem der um Google aí acha fácil, né? Coloquei entre aspas lá a frase e fiz uma enquete, né? Quem que escreveu essa frase? Então coloquei lá, João Paulo II, Leonardo Boff, Frei Beto, e botei uma outra pessoa lá, sabe? E uma galera votou em Leonardo Boff, que é o maior expoente, talvez, no Brasil, talvez no mundo, da teologia da libertação marxista, né? E a galera achando que era Leonardo Boff. Não era Leonardo Boff, era o Papa São João Paulo II. Por quê? Aí se você falar assim, mas a reforma agrária é de direita ou de esquerda? Não é uma questão dessa. E aqui... eu acho que aqui é onde o cristão precisa ter uma prudência. E aqui também está um grande valor do testemunho cristão, que é o quê? O cristão, ele não precisa e ele não deve se pautar por uma fidelidade acrítica a uma ideologia política. E o Compêndio da Doutrina Social da Igreja diz isso. Vai dizer o seguinte, todo cristão pode se filiar a algum partido, claro, a não ser aqueles partidos que sejam incompatíveis com a fé cristã. Por exemplo, um partido nazista, um partido comunista marxista, né, que de fato pregue o materialismo histórico dialético, esse tipo de coisa. Isso é incompatível, não precisa nem ter doutrina social da igreja para você entender isso. Né? Mas, né, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja vai dizer... O cristão ele pode se envolver com ideologias e partidos políticos, mas nunca de maneira acrítica. Por quê? Porque nenhum programa político, nenhuma ideologia, nenhum partido consegue abarcar de maneira completa os valores e as exigências do evangelho. Sempre vai ser lacunoso. E ele lá tem que ser esse elemento crítico, certo? Que faz essa crítica da ideologia, que depura a ideologia, né, a partir dos valores do evangelho. Tá? Então... Aqui, eu acho que se gerou uma confusão muito grande nas redes sociais. Se você não for de direita, você não é cristão. Se você não for de esquerda, você não é cristão. E a questão não é essa, tá entendendo? A questão é, o cristão ele tem uma liberdade ampla para pensar a política. Por quê? Porque a realidade é mais ampla do que a nossa teoria. Mas ele sempre pensa a partir de certos princípios. Sim. Certo? Então, eu acho que é essa... E a gente precisa desenvenenar, vamos dizer assim, o debate. Tá muito envenenado o negócio. Tipo, se você não for de direita, né? Se você não comprar o pacote inteiro da direita, você é um apóstata, você é um herege. Se você não comprar o pacote todo da esquerda, você pode até ter uma sensibilidade social, ser mais desenvolvimentista e tal. Mas se você não defende o aborto, você não defende ideologia de gênero e tal, você é um traidor. Isso tá errado. E o cristão, acho que ele tem que ter a coragem do testemunho. Que é o quê? Meu irmão, não me preocupo se eu não me enquadro com o rótulo que você tá me dando. No rótulo que você tá me dando. Porque a minha fidelidade não é esse rótulo. A minha fidelidade é o evangelho de Jesus Cristo.